Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. 14 milhões de brasileiros entraram na estatística da fome no Brasil nos últimos 2 anos. Um aumento de mais de 70% em relação ao registrado antes do início da pandemia de Covid-19. Em números absolutos, estamos na pior situação desde o início dos anos 90. Os dados são alarmantes, né? Mais de 33 milhões de brasileiros não têm absolutamente nada para comer no nosso país. Um número que é 50% maior do que o último que foi contabilizado lá no início da pandemia. Isso significa que a pandemia agravou muito a situação da fome aqui no nosso país. Além disso, mais de 14 milhões de brasileiros vivem em situação de escassez alimentar, que nada mais é do que, basicamente, você tem o que comer agora, mas daqui a pouco você não sabe se você vai ter o que comer. As regiões do nosso país que mais são afetadas pela fome são a Norte e a Nordeste. Os dados são do segundo Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar, divulgado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O documento revela que quase 60% da população brasileira convive com algum tipo de insegurança alimentar. São 125 milhões e 200 mil brasileiros nessa condição. Em 2018, 36% dos lares brasileiros tinham dificuldades de acesso a alimentos. Esse número chegou a mais de 58% agora em 2022. Falamos mais sobre o quadro atual da fome no Brasil com o Nilson de Paula. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná e pesquisador da rede Pensan, que realizou o levantamento. Nilson, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço. Nilson, quando a gente acompanha esses números extremamente preocupantes, dramáticos, a gente já se pergunta, como é que chegamos até aqui? Por quê? Tem resposta para isso? Pois é um ambiente, um cenário de fato preocupante. As respostas são várias, mas eu diria que a resposta ela está na própria manifestação cotidiana da sociedade, né? Quer dizer, nós estamos observando esse panorama como algo que se assemelha a uma espécie de aproximação gradativa ao precipício, sabe? Assim, algo que, evidentemente, está ligado a uma série de causas, né? Desde as mais estruturais até as mais imediatas, que nós poderíamos, vamos dizer assim, observar no período mais recente. Eu identificaria um período aí após 2016, 2015, 2016, 2017, que é quando nós nos deslocamos mais firmemente para uma estratégia, para uma agenda mais concentrada na redução do papel do Estado, no desmonte de políticas que funcionam como um colchão de proteção social, um desmonte de mecanismos de proteção no mercado de trabalho, aumento do desemprego, informalização do trabalho, ou seja, tudo aquilo que de certa forma está ligado às condições mais objetivas de vida, né? Em outros termos, a renda, né? O poder de compra. E claro que isso está diretamente relacionado, interage com outros elementos que, vamos dizer assim, que definem o quadro de desigualdade social que nós vivemos no país já há algum tempo e está se aprofundando, né? Você enumera, Nilson, uma série de questões que elas ainda permanecem. Você cita aí a questão do trabalho, poder de compra do brasileiro que se deteriorou. Como esse quadro persiste no momento, o que a gente pode traçar de projeção com relação a esses números? O quão preocupante é o cenário em que o Brasil está inserido? Nós temos aí vamos dizer assim, uma questão cuja resposta não é tão simples, né? Como você diz, nós podemos imaginar, nós podemos especular, mas algumas aparas, né, algumas delimitações dessa projeção é possível se fazer. Quer dizer, quando a gente olha esse contingente massivo de população vivendo sem condições de se alimentar adequadamente, nós podemos imaginar que as consequências elas vão além da simples falta de alimentos no momento. Assim como nós pudéssemos dizer, ok, tem muita gente passando fome agora, mas o ano que vem vai ser melhor, o ano que vem o quadro já não vai ser esse. Se nós pudéssemos fazer esse tipo de fantasia, né, de uma fantasia otimista, né, mesmo assim nós teríamos que lidar
com as consequências da fome, que é algo que a gente fala muito pouco, né? Quer dizer, quais são as consequências do ponto de vista do ser humano, né? Da sua capacidade física, cognitiva, quando nós olhamos para o caso das crianças, especialmente, quer dizer, o que é que isso vai resultar no futuro, né? Que crianças serão essas, ou que adultos serão esses, né? Que tenham passado por essa experiência, que não é só de agora, é algo que já vem num crescendo. Eu acho que esse é um primeiro aspecto, né? O outro é pensar que nós estamos vivendo uma realidade distópica, eu diria. Nós estamos diante de um ambiente que não está bom, né? Eu acho que a primeira coisa é reconhecer isso, é olhar para isso com cuidado e começar a imaginar que é preciso mudar. E é preciso mudar o modelo, é preciso mudar a forma como a sociedade se vê, né? Bom, se esse é o novo normal que nós imaginávamos durante a pandemia, nós estamos no pior dos mundos, né? Quer dizer, nós estamos diante de uma realidade preocupante, mas, acima de tudo, correndo um risco que eu não minimizaria, um risco muito grande da sociedade brasileira normalizar isso, percebe? Ou seja, entender que a fome é algo de alguém mais, de alguém que está passando, sem perceber que a fome é um processo. Ela vai, aos poucos, corroendo o tecido social. O contingente vai aumentando. E a gente, contraditoriamente, parece que vamos aprendendo a conviver com isso, a normalizar isso, percebe? Claro, eu estou falando aqui de uma percepção mais genérica, talvez. E como mudar isso, Nilson, ou evitar que isso aconteça? O primeiro passo, eu diria, é reconhecer a gravidade do problema. Você pode me perguntar, quem reconhecer, né? Quem vai reconhecer? Eu acho que a sociedade, na maior extensão possível das pessoas, né, vê isso como um problema que precisa ser enfrentado. A outra coisa é olhar para trás e ver o que é que nós já fizemos que poderia ajudar nesse sentido. O Brasil tem experiências importantes, reconhecidas internacionalmente, de combate à fome. Quer dizer, nós temos várias políticas, tanto as políticas mais gerais, de distribuição de renda, enfim, de transferência de renda, políticas voltadas para o campo da alimentação especificamente, instituições que foram formadas para lidar com esse problema, num sentido mais transversal, na burocracia do Estado. Basta olhar, eu destacaria aqui, por exemplo, a importância do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que existia no plano federal e foi desmontado, foi excluído como primeiro ato do governo atual, né? Quer dizer, a existência do CONSEA, ela ajudava nessa interface entre a formulação de políticas e a identificação do problema da alimentação. Os CONSEAs estaduais e municipais, eles permanecem. Então, isso, de certa forma, aí nós já temos uma base institucional para isso. Então, eu acredito que esse é um olhar para as experiências e para a institucionalidade dessa questão que já existiu e foi precarizada. Esse seria um segundo passo. E o outro passo é pensar, eu colocaria uma questão assim de forma bem direta, quer dizer, a nossa economia, ela funciona de que forma? Ela está conectada com as necessidades sociais? Ou seja, é preciso pensar políticas econômicas que sejam mais inclusivas, é preciso repensar o mercado de trabalho, é preciso repensar a função do Estado na minimização desse problema. Quer dizer, aí, claro, nós não teríamos tempo aqui para detalhar tudo isso, mesmo porque eu acho que isso não deve vir da cabeça de nenhum tecnocrata ou nenhum acadêmico iluminado, mas é resultado do reconhecimento das necessidades que estão aí colocadas. Claro, e uma discussão com a sociedade também, né, Nilson? Exato, e aí eu acho que tem uma questão que eu reputaria como central nessa conversa sobre o problema da fome, que é assim, é não olhar para a fome como se a fome fosse um problema que surgiu, percebe? Assim, uma tragédia que aconteceu. A fome, ela está intrinsecamente associada ao problema da pobreza. E a pobreza, ela tem suas várias dimensões, né? Então, aí nós vamos ver a fome numa sinergia terrível, né? Numa sinergia com a falta de moradia, numa sinergia com a falta de saneamento básico, com as deficiências no campo da educação, da saúde, etc, etc. Ou seja, quando você não tem um Estado
estado de bem-estar social, a pobreza, ela graça no tecido social, né? E a fome, ela vai emergir daí. Então, uma sociedade que tem uma pobreza muito acentuada vamos dizer assim, é uma sociedade, que, no caso da sociedade brasileira, que não é só a pobreza, mas é a pobreza convivendo com a abundância. Esse é o nosso grande problema, porque nós não somos apenas uma sociedade marcada pela pobreza, mas eu diria uma sociedade marcada pela desigualdade, que está se aprofundando, né? Infelizmente. As várias formas de desigualdade, né? Infelizmente, Nilson. Mais uma vez, obrigada por essa conversa esclarecedora. E, claro, fica aqui o convite para uma próxima reflexão, esse bate-papo aqui conosco aqui no Item Mais. Obrigada, Nilson. Estarei sempre à disposição. Eu que agradeço. Um abraço. Os números aterradores da fome no Brasil vêm acompanhados de projeções nada confortáveis para a economia. Na semana passada, um relatório da OCDE, o chamado Clube dos Países Ricos, indicou que o PIB brasileiro deve crescer 5 vezes menos do que a média global neste ano. Porque ela foi na contramão do movimento de revisão que os economistas estão fazendo aqui no Brasil. Ela saiu de 1,4 para 0,6 de crescimento e de 2,1 para 1,2. Só para a gente fazer a comparação aqui com a previsão dos economistas brasileiros, que agora prevê 1,5% de alta para este ano e pouco abaixo de 0,5% para o ano que vem. Por aqui a inflação também segue elevada. Está acima de 11% no acumulado de 12 meses, com um peso maior para os mais pobres. Como superar o quadro da fome no Brasil diante de questões delicadas na economia? Sobre isso a gente conversa agora com o Rodrigo Kiko Afonso. Ele é diretor executivo da Ação da Cidadania. Kiko, muito bom te ter aqui no Item Mais. Bem-vindo. Imagina, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, Kiko, infelizmente, para falar sobre esse assunto que atinge milhões de brasileiros, falar sobre a fome. A começar, Kiko, como o Brasil está lidando com esse problema nesse momento? Qual que é a tua avaliação com relação às ações feitas pelo governo para lidar com essa questão dramática que atinge tantos brasileiros? A forma como o governo tem encarado a segurança alimentar nos últimos anos tem sido no sentido de piorar a situação da segurança alimentar, infelizmente. Primeiro, a gente lembra que o primeiro ato desse governo atual foi extinguir o Conselho de Segurança Alimentar. Era o órgão que trabalhava com a sociedade civil e especialistas para debater segurança alimentar no país. E esse órgão foi um dos responsáveis por criar programas, projetos que fizessem com que a gente tivesse ferramentas e políticas públicas que nos fizessem sair do mapa da fome em 2014. Desde 2016 para cá, desde uma mudança de foco do governo em relação, especialmente à agricultura no Brasil, e também aos programas de assistência social, a gente percebe uma deterioração muito grande de todos os indicadores sociais, né? A fome não é algo que veio agora durante a Covid, ela já vinha num crescendo desde 2016, tanto é que o Brasil já tem dados para sair do mapa da fome da ONU de novo, depois de sair em 2014, já em 2018. Então a gente percebe que a Covid ela veio para piorar uma situação durante a pandemia e a crise econômica. Então, e eu sempre digo isso, né? A fome é uma decisão política, e a decisão política tem suas consequências, as consequências estão aí. O pior número da fome da história. Então a solução para esse problema passaria por questões políticas, Kiko? Onde está então essa solução, principalmente diante de um quadro econômico delicado? A fome, ela se resolve com política pública. Isso é importante que as pessoas tenham clareza disso. Não é a sociedade civil distribuindo alimento, não é nem a sociedade civil se juntando e criando ações de mobilização que vão resolver o problema da fome. O que se resolve, e isso é provado internacionalmente, e especialmente foi provado no Brasil até 2014, que com políticas públicas pensadas para isso, você consegue tirar um país como o nosso do mapa da fome. É importante lembrar que em 93, quando a Ação da Cidadania foi fundada, a gente tinha 32 milhões de brasileiros em situação de fome. E as ferramentas que foram criadas fizeram com que a gente saísse desse mapa. O grande problema é que não se tomou nenhuma decisão ao longo dos últimos anos e se deixou para agora, num ano eleitoral, começar a pensar em soluções. As soluções de curtíssimo prazo
não existem, no sentido de que a gente tem um ano de eleição, esse ano de eleição impede com que o governo faça qualquer tipo de ação imediata de transferência de renda ou alguma coisa que deveria ter sido feita anteriormente, e a gente olha para os próximos 6 meses com um cenário absolutamente devastador, porque a curva é descendente, a piora da fome vai acontecer, esses 33 milhões vão ser piores em dezembro. Então, como é que a gente trabalha num cenário como esse, né? É uma grande questão. O olhar era de que se decretasse um estado de emergência pela fome, como foi feito quando o Betinho lançou a campanha da fome, e o governo Itamar Franco pegou todos os seus ministros, sentou numa mesa com a Câmara, com o Senado, e falou: vamos tomar medidas emergenciais para combate à fome. E não se vê nenhum cenário disso agora, né? Não se vê nenhuma mobilização hoje, 33 milhões de pessoas sem o que comer hoje. Então, é uma decisão política se manter o que está hoje. Infelizmente, a gente precisa, como sociedade civil, tentar, de alguma forma, diminuir o peso do que está acontecendo para a população, mas a população tem que entender que a solução vem de um governo que pense política pública, e por isso a gente tem eleições aí no final do ano. Kiko, na sua última intervenção, você citou que quando o Ação da Cidadania foi criado, havia, naquela época, 32 milhões de brasileiros passando fome. E que, na oportunidade, ferramentas foram aplicadas que fizeram com que o país saísse desse mapa, do mapa da fome. Quais foram essas ferramentas? Elas poderiam ser aplicadas nesse momento? O país teria condições de aplicar essa solução agora? Teríamos, as ferramentas existem, né? É importante lembrar que a gente criou o Bolsa Família, foi criado durante esse período, que é o maior programa de transferência de renda que era, na época, do mundo, um programa que conseguiu tirar praticamente uma França da extrema miséria, e esse programa, ele foi ampliado com uma série de outras políticas visando a questão da segurança alimentar. Então, por exemplo, se criou uma política de segurança alimentar olhando a produção dos alimentos e a distribuição dos alimentos. Então, se tinha um incentivo muito forte aos programas de apoio aos pequenos e médios produtores, que são os produtores que fazem o alimento chegar à minha, à sua mesa e de quem está nos ouvindo. O grande agronegócio exportador não faz o alimento chegar na nossa mesa. Esse agroexportador, ele exporta commodities, ele exporta soja, trigo, cana-de-açúcar, que são usados para fabricar alimentos ultraprocessados, em sua grande maioria, ou para alimentação animal. O alimento que chega, o arroz, o feijão, a farinha, o alface, o tomate, etc., é esse pequeno produtor. As políticas que existem, elas foram criadas durante esse período todo, né? Até 2010, quando o Brasil coloca na sua Constituição que o direito à alimentação é um direito fundamental na Constituição brasileira. Então, houve uma série de criações de políticas públicas que fizeram com que o Estado assumisse o seu papel no olhar da produção do alimento e na distribuição de alimento. Se tinha os estoques reguladores de alimentos que permitiam que, quando houvesse falta de alimento, você desaguasse esses estoques para que o preço não subisse, e quando sobrasse estoque, comprasse para que o pequeno produtor não se sacrificasse vendendo a preços mais baixos do que ele produziu. Então, tinha um pensamento nessa estrutura da alimentação, né? E essas ferramentas ainda existem. Elas só não estão sendo usadas, porque com uma visão de agronegócio exportador, a visão da produção do alimento do pequeno produtor acabou. Então, o estoque regulador é negativo para o agronegócio, porque você consegue manter um preço médio e você não tem essa coisa de você dolarizar e comoditizar todos os alimentos e botar ele lá em cima quando o dólar está lá em cima, que é o que está acontecendo. A mesma coisa que acontece com o petróleo, que a gente está vendo em relação ao preço, acontece também com o nosso alimento, porque tudo virou commodity e tudo virou um modelo onde a gente paga um preço europeu dos alimentos, mesmo produzindo no Brasil. Então as políticas estão aí, elas precisam ser implementadas e o governo precisa acreditar e mudar o modelo de visão de produção de alimentos e distribuição de alimentos, para além disso, ampliar os programas de transferência de renda. O programa Bolsa Família, antes de virar Auxílio Brasil, ficou congelado de 2017 até agora. Foram vários anos de valor congelado, com uma inflação que só durante a Covid dos alimentos foi de quase 60%. A óleo de soja subiu 250%. E o Bolsa Família ficou congelado até que agora se dá o Auxílio Brasil, se muda o nome do Bolsa Família, cria um programa que aumenta o valor em 17%, vai para 200 e poucos reais, e se põe um ajuste extra até o final do ano, que é o ano que termina a eleição, sem saber se ano que vem esse dinheiro vai estar disponível para isso. Foi uma coisa muito atrapalhada. Então a gente não tem uma visão de segurança alimentar do Brasil. As ferramentas estão aí, falta vontade política de implementação.
Claro que vamos monitorar, sem dúvida, a aplicação dessas políticas, essa situação, esse quadro dramático que o Brasil se encontra nesse momento. Kiko, contando sempre com o teu olhar, com a tua ajuda, para a gente conseguir, de certa forma, cobrar uma solução para essa questão. Mais uma vez, obrigada e até uma próxima. Obrigado, até uma próxima. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Roberto Rudinei. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.